Oi, oi. Você acompanha na Volt FM tudo sobre as eleições 2020. Bar e restaurante Rancho Urbano. Aquele tira-gosto no capricho e a cerveja mais gelada da cidade. Um ambiente aconchegante e diferenciado. Venha passar momentos agradáveis conosco e saborear o melhor da comida mineira. Todos os dias, de 11 às 14 horas, você desfruta de um almoço sem igual. Além do prato do dia, várias opções de prato à la carte que vão agradar o seu paladar. Bar e restaurante Rancho Urbano, Rua Terêncio Pereira, 1286, na Praça da Mangueira, no bairro Santo Antônio. Telefone WhatsApp 98800-9055. Rancho Urbano, tradição em servir bem. Eleições 2020 é na Volt FM. Energia inteligente. Ok, são 8 horas em ponto aqui na Volt FM. É um prazer muito grande estar recebendo aqui hoje o senhor Emílio Neumann e também o senhor Marcos Amaral, candidato a prefeito e candidato a vice, dentro dessa rodada de entrevistas que a Volt FM está promovendo nessas eleições. Já tivemos a oportunidade de trazer aqui os 5 outros candidatos e hoje a gente encerra essa rodada de entrevistas com Emílio Neumann e Marcos Amaral. Essa definição dos candidatos e do dia das suas participações aqui na Volt foi feita através de um sorteio com a participação dos representantes de todos os partidos que vieram aqui antes das entrevistas e a gente então promoveu esse sorteio e vocês foram sorteados para o último dia. Queremos agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado, senhor Emílio. Prazer. Muito obrigado, Marcos. Um prazer estar aqui, Miguel. E a gente agradece também aos nossos queridos ouvintes que têm tido uma participação efetiva, direta, muito importante aqui na nossa cobertura, na nossa transmissão. Várias pessoas acompanham pelo Facebook Miguel Zil, que é o meu Facebook, acompanham pela própria rádio lá no 87,9 ou então pelo nosso aplicativo, né, que você baixa no Play Store do seu Android, Rádio Volt, e você acompanha então diretamente aqui dos estúdios da Volt o nosso bate-papo com os candidatos. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, inclusive da equipe de apoio, o Maurício, a Tatiana, o Marco Túlio, advogado, enfim, a equipe de apoio dos candidatos Emílio Neumann e Marcos Amaral. Dirigindo o programa está aqui o nosso querido Rodrigo Mendes, o Guingo, que é o diretor da Volt e que, juntamente com o Christian Jubers, da Elite, dão todo o apoio técnico e logístico, tecnológico, para a transmissão aí ao vivo pelas nossas webs, pela web rádio, pelas plataformas, enfim. Eu passo nesse momento a palavra para o Moreno Fernandes. Bom dia, Moreno, para que ele possa passar o regulamento das entrevistas para um conhecimento dos nossos ouvintes e um conhecimento dos candidatos aqui presentes. Moreno, bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, candidato Emílio Neumann. Bom dia, candidato Marcos Amaral. Bom dia, ouvintes da Rádio Volt FM. As regras da entrevista com os candidatos a prefeito e vice são as seguintes. As perguntas aos candidatos foram elaboradas com base no plano de governo que eles protocolaram junto ao Tribunal Regional Eleitoral, sendo que a Rádio Volt FM baixou os planos de governo no site do TRE no último dia 30 de setembro. A Rádio Volt separou 10 temas e, dentro destes temas, elaborou até 2 perguntas para cada candidato. Iremos sortear um dos temas e, a partir do tema sorteado, nós faremos as perguntas aos candidatos. Após a realização dessas perguntas, o candidato poderá apresentar ainda outras propostas sobre o tema e assim sucessivamente. Em cada tema, os candidatos terão até 10 minutos para responder as perguntas e apresentar as suas propostas. Ao fim desse tempo, faremos o sorteio do próximo tema. A Rádio Volt fará, no decorrer da entrevista, perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo da rádio, a fim de apresentar os candidatos e compreender os seus objetivos de governo. A entrevista encerrará pontualmente às 9 horas e 30 minutos, a fim de evitar conceder mais ou menos tempo para candidatos diferentes. Caso o candidato não utilize todo o tempo disponibilizado, a entrevista poderá encerrar antes do horário marcado, ficando a critério do candidato explorar o tempo ofertado pela rádio, que é de 1 hora e 30 minutos para cada candidato. Essas são as regras da entrevista e os temas que a rádio separou para fazer as perguntas aos candidatos são os seguintes. 1. Abastecimento de água e iluminação pública. 2. Agricultura e meio ambiente. 3. Desenvolvimento social.
4. Educação. 5. Emprego e desenvolvimento econômico. 6. Esporte, cultura e turismo. 7. Impostos e recursos públicos. 8. Saúde. 9. Serviço público e servidores públicos. 10. Transporte público e mobilidade urbana. Miguel, essas são as regras da entrevista, os temas que nós faremos as perguntas, e agora é com você para começar a nossa rodada de entrevistas com o candidato a prefeito Emílio Neumann e o seu candidato a vice-prefeito Marcos Amaral, todos do Partido Novo. Daqui a pouquinho nós vamos passar para os candidatos fazerem um sorteio aí do número que vai dar direito, então, a abordar um tema aqui. Nós temos 10 números aqui, né, de 1 a 10. A gente vai colocá-los numa cumbuquinha e vocês vão fazer, então, o sorteio do número que vocês vão dissertar sobre ele. Ele dá direito a falar sobre um tema aqui. Muitos dos candidatos que aqui passaram tiveram a oportunidade de abordar aí no máximo 5 temas, né? Dado, às vezes, a exploração do tema que ele está abordando, quer falar mais, quer detalhar mais, fica a critério de vocês. Vocês têm até 10 minutos. Se vocês forem mais concisos, de repente dá para abordar mais temas. Mas isso não quer dizer que nós estamos colocando regras para vocês. Fiquem à vontade, caso queiram explorar o tempo mais que 10 minutos, é a critério de vocês. Nós temos 1h30 para conversarmos o máximo possível sobre o que vocês pretendem fazer por Araxá, caso eleitos, pelo nosso povo, do ponto de vista de gestão, de implementação de programas, projetos e assim sucessivamente. Perfeito. Ok? A gente começa o nosso bate-papo, antes das perguntas que vão diretamente ao plano de governo, abordando umas perguntas que a produção da Rádio Volt, de jornalismo da Volt, fez. São 3 perguntas iniciais e aí sim a gente procede ao sorteio das perguntas abertas para vocês responderem. Eu começo com o candidato Emílio Neumann. Senhor Emílio, o senhor se sente preparado para ser prefeito de Araxá? Completamente. Me sinto absolutamente preparado. Os anos que se passaram na minha vida me deram esse preparo para poder realmente enfrentar os problemas que existem em Araxá. A gente sabe que existe e que realmente, somente com amadurecimento e tempo de gestão, é que a gente realmente adquire isso. Gestão se faz com capacidade, gestão se faz com treinamento, gestão se faz com o tempo de janela, vamos chamar assim, que você tem ao longo da vida. Marcos, você também se sente preparado para governar Araxá junto com o senhor Emílio Neumann? Com certeza, Miguel. A minha vida inteira eu me preparei, né, pela minha formação. Eu trabalhei na iniciativa privada e isso me capacitou, principalmente na área de logística, né, que é um equilíbrio entre o custo de servir e a satisfação do cliente. Então, essa preparação a vida inteira, administrando grandes empresas, com experiência internacional, de auditoria, de consultoria, trabalhei mais de 40 anos na iniciativa privada, né, comandando grandes empresas. Tive a oportunidade de saber respeitar uma hierarquia, tinha superiores, sei trabalhar com o povo. Todo o resultado que eu consegui foi através de motivação, treinamento de pessoas com aquele objetivo, né? E na iniciativa privada, o que você aprende é fazer cada vez mais com menos. E tudo dentro de um processo, né, de lisura, de honestidade, de fazer para você colocar os resultados para aquela empresa, né? E tratamento de pessoas é muito importante na consecução de resultados. Então, não vejo grande diferença entre você administrar na iniciativa privada e na iniciativa pública, né? Porque eu não fui preparado para julgar pessoas, eu fui preparado para julgar resultados. Você tem que capacitar as pessoas, você tem que motivar as pessoas e depois você cobra resultado. E não podia ser diferente para um trabalho na Prefeitura de Araxá. Nós estamos vendo a Prefeitura de Araxá como uma grande empresa que eu sempre aprendi a administrar, só que com a diferença, né? Aqui o dinheiro é do povo, você tem que prestar conta para o povo, para a população. E na iniciativa privada você tinha o diretor, o presidente e tal, que você tinha que prestar conta. Então me sinto muito preparado, muito tranquilo e tive grande experiência também no agronegócio, né? O que me credencia
a trabalhar em umas áreas mais importantes que nós temos hoje no Brasil, que é isso, o agronegócio hoje praticamente sustenta o Brasil. Então, estou muito tranquilo, muita vontade e não vou fazer nada além do que eu aprendi a fazer a vida inteira, que é fazer uma gestão séria, capaz, com honestidade e, acima de tudo, lealdade e transparente para a população de Araxá. Marcos, num eventual governo de vocês, como é que seria o papel do vice Marcos Amaral? Aquele vice que vai ficar na reserva, recebendo o salário e esperando a oportunidade, caso na falta do titular, para assumir, ou você vai ter uma participação efetiva? Ô Miguel, quando eu fui convidado pelo Emílio para ser vice-prefeito dele, uma das condições que eu impus para ele foi essa: eu não serei poste, porque eu tenho muita experiência, posso te ajudar, você tem que me usar com toda a experiência, toda a capacidade que eu tenho para te apoiar. Então, o meu combinado com o Emílio, nosso plano, nós sempre falamos disso. O vice tem que tomar conta de algumas secretarias, onde eu domino mais, eu tenho que tomar conta, principalmente no agronegócio, e eu tenho que ser essa pessoa, um elo do Emílio com a população de Araxá. Eu tenho que estar mais no campo e trazer informações para ele, eu tenho que filtrar informações para o Emílio, eu tenho que estar junto, eu tenho que ser um suporte para o Emílio. E eu sei fazer isso porque eu trabalhei na iniciativa privada e eu sei respeitar a hierarquia. Então, com certeza, nós vamos trabalhar juntos, unidos, para conseguir os melhores resultados para Araxá. Senhor Emílio, o que o inspirou a ser candidato a prefeito de Araxá? Eu saí da indignação e parti para a ação. Eu cansei de ficar assistindo na minha zona de conforto as coisas erradas e não fazia nada para tentar suavizar os problemas ou resolver os problemas. Então, eu realmente saí da indignação e parti para a ação, para realmente nós mudarmos esse Araxá tão sofrido, tão penalizado e tão rico. E realmente nós precisamos fazer isso. A população de Araxá merece muita coisa melhor. A população de Araxá está sofrendo, vendo esses problemas, e agora é a hora dessa mudança. E essa mudança só pode vir com o novo, exatamente porque o Romeu está fazendo a diferença, o exemplo está sendo exatamente o Estado de Minas Gerais, que tinha o mesmo problema, corrupção, as coisas mal feitas, e o Romeu chegou para consertar. E como diz ele, o exemplo vem de cima, e ele está dando o exemplo. E nós pretendemos exatamente, com o apoio do Romeu aqui, na nossa cidade, fazer a diferença e fazer a mudança que Araxá tanto necessita, porque realmente as coisas estão querendo ser continuadas. Então, realmente, chega. Nesse momento, então, nós passamos ao sorteio, né? Eu gostaria que o Moreno mostrasse aí os números para os candidatos. Tem 10 números nessa comboquinha aí, Já que vai de 1 a 10. O número da Claro, sorte. vamos. 2. Então, número 2, vamos esperar o Moreno definir qual é o tema para a gente aqui na listagem que ele fez ali. Eu estou com o plano de governo aqui nas mãos e a gente vai até o ponto. O tema 2, Miguel, é agricultura e meio ambiente. Foi o primeiro tema sorteado. Agricultura e meio ambiente. Os dois podem falar sobre o tema, um pode falar mais que o outro, é a critério de vocês, tá? Ok. Então, sobre o tema agricultura e meio ambiente, o plano de governo de vocês, lá no plano de governo de vocês se comprometem a elaborar e instituir o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. Como seria esse plano? Emílio ou Marcos? À vontade. Eu posso dizer que o Marcos é a pessoa mais preparada, porque ele é uma área que ele domina. Então, realmente, essa parceria nossa é fundamental por causa disso. Cada um faz o que é melhor, entendeu? E o que entende melhor. Então, Marcos, essa resposta é sua. Bom, Araxá é uma cidade privilegiada, né? Pela sua localização, pela sua posição. Então, tudo vem a favor de Araxá. Então, nós precisamos, para fazer um plano de governo nessa área, primeiramente treinar, ter pessoas capacitadas, ter tecnologia, trazer tecnologia para as plantações. Araxá é uma área com limitação geográfica, é uma área pequena.
Então, nós temos que fazer um trabalho muito voltado à verticalização do negócio para dentro de Araxá. Ou seja, nós temos que aqui implantar a verticalização do café. Você produz café nas regiões que às vezes saem fora de Araxá, mas por que não trazer para cá o beneficiamento do café? Porque em vez de nós vendermos o café, nós não montamos uma indústria aqui para produzir cápsulas, para vender cápsulas, para exportar já o café de qualidade. Então, nós temos que trazer isso aqui. E quando nós falamos em verticalização e trazer para dentro de Araxá o beneficiamento, nós temos que também trazer o fornecimento de insumos para essa agricultura. Então, você, mesmo com um território pequeno, você está concentrando em Araxá, você está gerando empregos, você está melhorando a economia e trazendo bem mais coisas para dentro de Araxá. Nós temos também a batata que está chegando forte, né? Nós já temos a Bem Brasil instalada aqui com uma produção muito grande. Agora tivemos, né, através do apoio do governador, a instalação da Maquen, né, que vai investir 150 milhões, gerar 1.500 empregos. Então, nós temos que criar alternativas, festivais de batata aqui dentro de Araxá, com outros. Quando você fala no queijo, né, você pode falar em cachaça, batata, você trazer isso para dentro de Araxá. Isso fomenta, você está resgatando um pouco do turismo e fomentando o agronegócio, né? Isso é a movimentação que nós precisamos aqui em Araxá. Nós temos que utilizar muito a Emater, que a Emater é uma das empresas que ajuda muito na agropecuária, no melhoramento genético. Eu estava até conversando com você aqui antes, né? A Girolando, com o cruzamento do gir com o holandês, ela pega a rusticidade de uma raça e a produtividade da outra, e é o nosso gado de leite, o gado que produz a campo, né? Além de qualidade. Por que o queijo aqui de Araxá é bom? Porque nós temos gado produzindo a pasto, né? Nós temos que fomentar também a criação de compostos, que hoje todo mundo está criando, que é o confinamento do gado, que você aproveita tudo, a matéria-prima do esterco, aquilo tudo gera para a plantação, você cria um círculo virtuoso no agronegócio, né? Aproveita daqui, dali, e nós estamos só ampliando esse negócio. Minas Gerais é um dos maiores produtores de leite do Brasil, e essa raça que nós queremos trazer, que nós queremos melhorar através de genoma, né? Melhoramento genético, é o Girolando. E Minas Gerais é um dos maiores centros de criação de girolando, com apoio da Emater e até da associação. Então, nós temos que fomentar isso aí. Nós temos que aproveitar a ARAP, né, que foi uma grande entidade aqui em Araxá, junto com a Girolando, fomentar novamente as exposições agropecuárias. A exposição pecuária sempre era um evento esperado por todo mundo aqui em Araxá. Era o evento do ano, não só pela exposição, mas pelos shows que aquilo trazia. Então, isso traz turismo também, traz pessoas de fora. E eu falo, Miguel, turismo e indústria é quase que a injeção na veia, dinheiro direto na economia da cidade. Comércio você tem que comprar, trazer e negociar, mas essas duas áreas é muito importante nós termos aqui de lá. Um plano rural de sustentabilidade e preservando também o meio ambiente, né? Então tem que ser aquele plano responsável. Nós temos que fomentar muito essas implantações de pivôs. Aí a gente fala até um pouco do IPDSA, né? IPDSA foi uma entidade muito bem criada, mas acho que desviou um pouco o sentido. O IPDSA está lá para facilitar a vida das pessoas. A gente não quer que o meio ambiente, que a gente não quer descumprir regra, a gente não quer fazer nada. Eu quero que as coisas sejam facilitadas. Para você fazer um licenciamento de um pivô, às vezes você gasta 4 anos. Isso, no agronegócio, é um prejuízo enorme. Então, nós temos que ser mais ágeis, nós temos que cumprir as normas
mas as coisas têm que ser agilizadas. Se nós criamos o IPDCA para facilitar, ele não pode ser um dificultador. Então nós temos que bater nisso aí, nós temos que fazer cumprir o papel do IPDCA como facilitador do agronegócio e todos os em volta do agro, né? Outra coisa que nós temos que trazer para Araxá, voltar, são os festivais de queijo, de cachaça, da batata, que está vindo com força muito grande agora para Araxá. Então, criar isso aí é muito importante para o agronegócio, você ver o seu produto final consumido aqui em Araxá e trazer turismo. Como eu falei, turismo, as pessoas vêm e gastam direto aqui na cidade. Então é muito importante a gente estar fomentando isso aí, né? O hortigranjeiros, né? Nós fomentarmos essa produção de pequenas famílias, dessas verduras aqui no entorno de Araxá, fazer movimentação. Araxá tem que ser autossuficiente nessa produção. Voltando para o café, né? Por que a gente não, em vez de exportar a saca de café, já exporta o produto final? Então, com isso, você traz indústria, você traz beneficiamento, você gera emprego, né? Você cria aquele ciclo de renda e usa a população, a participação. Então, isso é geração de emprego, é geração de receita para Araxá, né? Com isso também, nós fazemos a retenção das famílias no campo, porque hoje as famílias não querem mais ficar no campo, querem vir para as cidades, né? E nós temos que voltar isso aí. As pessoas têm que ficar gratificadas por estarem trabalhando no campo, por produzirem, explorar esse negócio. E Araxá é um ponto fora da curva, porque Araxá tem altitude boa, tem clima bom, tem água, tem matéria-prima. Então, Araxá é uma cidade privilegiada mesmo. Nós temos que explorar isso aí. Nós temos que fazer um trabalho muito grande também para facilitar isso nas estradas vicinais. As estradas de Araxá não se comparam com, por exemplo, da Tapira. Então, nós temos que fazer isso aí, porque se você facilita escoamento da sua produção, né, no agro, porque o agro, você tem que ter canais, você tem que ter o canal de venda, você tem que ter o canal para beneficiar aqui dentro da cidade, que Araxá é uma região pequena. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fomentar o beneficiamento dessa produção dentro da cidade, porque aí você gera emprego, você retém mão de obra aqui na cidade, você otimiza a cadeia produtiva do agronegócio, né? As estradas também é um ponto muito importante que nós temos que tocar nisso aí a fundo. Nós temos que facilitar a vida do agricultor, a vida do produtor rural, dando condições para ele de estrada, de tudo, financiamentos, esse negócio. Então, Araxá eu diria assim, que é um ponto fora da curva. Então, nós temos que explorar muito esse negócio, que Araxá é autossuficiente nessa produção. Então, é fácil da gente trabalhar numa cidade do agronegócio como Araxá. Tá? Emílio, você quer completar alguma coisa, alguma colocação? Seria muito importante eu complementar dizendo que deu para notar o tanto que eu escolhi bem uma pessoa que entende do agronegócio, que entende do que nós nos importamos em Araxá. Eu não vejo dos nossos oponentes nenhum tão bem preparado e tão bem conhecedor da matéria do agro que é tão importante em Araxá. Não basta ser político, precisa entender do negócio. Então, realmente, eu fico muito satisfeito em ter convidado o Marcos e ele aceitado, e ele ter demonstrado aqui o quanto que ele conhece do negócio chamado agronegócio. Voltando ao tema agricultura e meio ambiente, na verdade, dando sequência a ele, temos mais uma pergunta aqui que nós estamos tirando do plano de governo de vocês. Vocês falam em fortalecer o CODEMA, Conselho de Meio Ambiente, Conselho do Meio Ambiente, principalmente no papel de fiscalização dos impactos ambientais das atividades industriais em Araxá. De que modo vocês pretendem fazer isso? O CODEMA, como vários outros conselhos em Araxá, eles estão pouco funcionando. Por quê? Porque existe uma ingerência política no processo, em vários conselhos.
entendeu? São colocadas pessoas que precisam deixar a cargo de quem manda. Então, realmente, o CODEMA, como outros conselhos que existem, serão realmente utilizados como potencial para o gerenciamento real do processo. Não adianta você colocar a raposa tomando conta do galinheiro, entendeu? Tem que ser realmente importante. Então, o CODEMA, como outros conselhos, serão realmente muito bem feitos para realmente fiscalizar o meio ambiente e não ser autuados depois por um processo no Ministério Público, por exemplo, que está autuando violentamente a nossa prefeitura, sempre por descumprimento exatamente das regras que devem existir. Dentro do tema agricultura e meio ambiente, tem alguma outra proposta que vocês gostariam de abordar? Eu só queria falar o seguinte, que a agricultura tem que ser uma coisa muito responsável, porque lá na frente a natureza vai te cobrar, né? Então nós temos que cumprir as regras, nós temos que preservar as áreas verdes, nós temos que ser responsáveis na produção, porque não adianta a gente ir com muita sede ao pote, se lá na frente a gente não pode dar, porque a natureza vai cobrar da gente. Então, a agricultura é uma coisa muito importante para achar, mas uma agricultura com responsabilidade, com organização, com técnica. Então, é um ponto muito forte e nós temos que atacar muito e cumprir as normas de preservação do meio ambiente, nascentes. Nós temos que respeitar tudo isso aí na agricultura, porque se você não respeitar, lá na frente ela vai te cobrar. São 8h25. Você está aqui na Volt FM acompanhando conosco o quadro Eleições 2020. Hoje recebendo aqui o senhor Emílio Neumann e o Marcos Amaral, candidato a prefeito e vice pelo Partido Novo. Dando sequência, então, vamos levar mais um número que está aí na capanguinha, na sacolinha, para o sorteio de mais um tema a ser abordado pelos candidatos. Número 5. Vem cá, Moreno, vem falar para os nossos ouvintes que tema é esse. Miguel, o tema sorteado é número 5, emprego e desenvolvimento econômico. Emprego e desenvolvimento econômico. Deixa eu achar aqui, já achei. No plano de governo. No plano de governo de vocês, é uma proposta de ampliar a atuação por meio de MEIs, né? Que seria prestação de serviços por meio de CNPJ. Essa proposta visa promover a terceirização ou a pejotização do trabalho. Como é que vocês veem essa questão desse incentivo ao microempreendedor? Você sabe perfeitamente, pelos nossos percentuais já conhecidos, que a grande maioria são pequenos e micros. É isso que move a ação da prestação de serviços, etc. Então, realmente, nós precisamos apoiar o pequeno. E o pequeno é fácil de apoiá-lo, porque ele precisa de pouco. Se você for apoiar uma grande empresa, ele vai precisar de muito dinheiro. O pequeno não. O pequeno, com pouca coisa, você ajeita ele e ele dá do desenvolvimento do negócio. Porque ele tem o quê? 1, 2, 3 funcionários, quando muito. Então, realmente, apoiá-los é você movimentar a máquina, alavancar a máquina com rapidez, com pouca solução em termos monetários. Então, não tenha dúvida. Esse é o grande trunfo para poder fazer isso. E para ajudar o MEI, você precisa de investidores pesados. E para ter investidores pesados, você precisa trazê-los com segurança para trazer. Eu dou como exemplo exatamente o que ele está dizendo aí da batata. Por que a McCain está chegando aqui? Porque ela sentiu segurança no investimento dela de 150 milhões de dólares. Porém, ela vai dar emprego, ela vai dar muita capacidade a pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores serão futuramente os fornecedores de batata para a McCain. Então, o investidor grande vem e ajuda o pequeno. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trazer investidores pesados, para que eles alavanquem. Porque aí movimenta o setor de serviço, o setor pequeno, de lojistas pequenos, tudo movimenta. Porque aí a máquina funciona. E para trazer exatamente esse grande investidor, você precisa dar segurança jurídica.
Porque nós temos grandes investidores no Brasil. Eles querem investir, mas eles querem a segurança jurídica. E para ter a segurança jurídica, que o mais comum, você sabe disso, Miguel, aos 45 minutos do segundo tempo, muda a regra do jogo e ele fica vendo navios. Então, realmente, para dar a segurança jurídica, nós precisamos implementar, entendeu, no legislativo a PPP. É a parceria público-privada aprovada pelo legislativo. Aí você deu a segurança jurídica que o investidor necessita. Aí ele vem e investe, porque ele sabe que a regra do jogo não vai mudar. Aí sim. E ele, ao vir e fazer esse investimento, ele estará colaborando, com certeza, com os MEIs, com os pequenos e com os médios. Marcos, quer completar alguma coisa? Não, acho que o Emílio colocou tudo. Bacana. Vamos então seguindo em frente nesse tema que é o emprego e desenvolvimento econômico, é isso? Vocês se comprometem a implantar um polo tecnológico para dirigir startups, empreendedores e pesquisadores. Como seria a implementação dessa proposta? Essa proposta já é antiga, né, Miguel? Entendeu? E realmente agora, mais do que nunca, pós-pandemia, é que provou que quem não tiver tecnologia vai ficar para trás. Porque o que aconteceu com essa pandemia que se implantou? Provou-se que a tecnologia é cada vez mais necessária. Provou-se que não é o fato de você agrupar uma pessoa no escritório que vai dar certo. Você pode ficar em casa. Então, a tecnologia provou que realmente as coisas funcionam. E nada melhor do que você fazer, então, um parque tecnológico em Araxá. Você fazer realmente as coisas funcionarem tecnologicamente. Entendeu? E em termos de prefeitura, entendeu? Em termos de prefeitura, nós estamos na idade da pedra. Infelizmente, eu tenho que confessar isso. Entendeu? Nós estamos na idade da pedra. Entendeu? A burocracia é impressionante. Você ainda tem que comparecer ao balcão de negócios da prefeitura para bater um carimbo. Olha quanto que é importante bater um carimbo. O que é isso, gente? Vamos parar com isso. Vamos desburocratizar. Vamos usar a tecnologia. Está todo mundo aí com o celular na mão. Nós temos que fazer isso funcionar. E para funcionar, nós precisamos de capacitar. Quem? O servidor público. Nós precisamos capacitar a todos que estarão atendendo a população. Nós temos, com esse negócio, nós temos que, desburocratizando, nós estamos ajudando a população. Porque a pessoa não precisa ir lá na Boa Vista para ir às tantas horas para bater o carimbo. Em casa mesmo ele faz isso, ele gera a guia, se for o caso de algum recolhimento, ele paga tecnologicamente e está resolvido, imprime a declaração dele, o que ele pagou. Enfim, nós temos que ter um parque tecnológico. Para isso, nós vamos desenvolver, inclusive, startups, porque os jovens de hoje são verdadeiros nerds, né? Então, realmente, nós temos que aproveitar essa capacidade fantástica dos jovens de hoje, que é realmente fazer com que eles pensem e nos facilitem a vida. Marcos, alguma observação, colocação? Não, eu acho que o Emílio falou tudo, né? Dentro desse tema, quais outras propostas vocês teriam a apresentar sobre emprego e desenvolvimento econômico? Mais alguma questão? Não, eu acho que eu atingi perfeitamente o como fazer o emprego, entendeu? Como fazer a renda, trazendo pessoas que vão empregar. Porque o empreendedor, ele arrisca o seu capital, o seu patrimônio, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Isso que chama de empreendedorismo, né? Então, realmente, nós temos que trazer quem quer apostar no nosso futuro. E Araxá tem tudo para crescer. Araxá tem tudo para realmente se desenvolver. Nós somos, como sempre falei, um ponto fora da curva. E para ser um ponto fora da curva, é preciso exatamente ter pessoas sérias, comprometidas, com ética, com moral, para realmente fazer a coisa desenvolver. Ok, são 8h33. Eu gostaria, nesse momento, de aproveitar para agradecer aqui os nossos apoiadores culturais que nos apoiam e mantêm a Rádio Volt de pé. E nesse quadro de entrevistas com vocês, nós dedicamos 1h30 sem esse apoio cultural, né? Está sem intervalo nenhum.
Então a gente agradece a Livraria Nobel, a Unopar, a Improl, o Postacol, a Serpa Saúde, o Rancho Urbano e o Christian Gilbert da Elite, que tem sido uma peça imprescindível aqui, nos ajudando na parte tecnológica, para podermos colocar as entrevistas nas plataformas digitais, também nos ajudar aqui com a transmissão pelo Facebook, enfim, criando as artes que são feitas aqui pelo quadro Eleições 2020. Vamos ao sorteio de mais um tema. Eu peço ao Moreno que leve até ao candidato Marcos Amaral a sacolinha ali com os números, para a gente poder proceder ao sorteio de mais um número. Lembrando que nós não estamos aqui para confrontar o candidato, nem para degladiar, pelo contrário. A proposta da Rádio Volt é fazer com que o eleitor araxaense possa conhecer do candidato a prefeito e vice o pensamento, né, que norteou as suas candidaturas, que faz com que eles possam chegar até as pessoas através de sua plataforma, dos seus planos de governo e assim conquistar o seu voto, a sua simpatia ou não. É um movimento democrático, é um processo democrático, onde todos têm o direito de levar até a população as suas ideias. O número sorteado agora foi o número... Número 6, Miguel, que é Esporte, Cultura e Turismo. Número 6, Esporte, Cultura e Turismo. Já está aqui nas minhas mãos o plano de governo e a gente vai fazer a seguinte pergunta. Há no plano de governo proposta de integrar os processos da Secretaria de Esportes na Secretaria de Saúde, transformando a Secretaria de Esporte em um setor. Essa proposta tem qual objetivo e como essa proposta poderia melhorar o esporte em Araxá? Senhor Emílio? Tem tudo a ver, né, Miguel? A partir do momento que você coloca a Secretaria de Educação um período integral, certo? Você está dando automaticamente o apoio ao esporte. E tem que ter o esporte dentro do período integral. Então, realmente, as secretarias têm que ser integradas, certo? Então, a partir do momento em que quando você pensa em esporte, você só pensa em futebol. Não, tem um monte de esportes que precisam ser desenvolvidos. Araxá tem campeões aí de outras modalidades, entendeu? Que cresceram sozinhos praticamente, alguns até com apoios privados. Mas pela prefeitura nunca teve apoio. Certo? Então nós temos que desenvolver o esporte de um modo geral, integrando ele com a saúde, que obviamente tem tudo a ver, integrando ele com a educação, que no período integral você vai desenvolver isso. Então realmente tem tudo a ver. Certo? Não precisa ser uma secretaria única e exclusivamente. Ela será integrada ao todo. Certo? Porque realmente todas as secretarias, de um modo geral, elas têm que ser integradas. Porque senão elas ficam estanques. E aí fica um retrabalho. Você faz o mesmo trabalho que eu fiz, nós somos secretários, nós não conversamos e fazemos o mesmo trabalho 2 vezes. Não, nós temos que ser integrados. A partir do momento em que as secretarias se integram, e isso aí leia-se tecnologia, porque não dá para você fazer essa integração sem tecnologia. Então, você integrando elas tecnologicamente, você está fazendo um bem a todas elas. E aí o esporte faz parte. Marcos, alguma colocação nesse sentido? Não, acho que o Emílio colocou tudo. Dentro desse quadro, então, esporte, cultura e turismo, é isso? Temos aqui mais uma pergunta que a gente vai fazer para vocês, baseado no plano de governo. Vocês se comprometem a consolidar a votação regional para o turismo de aventura, a vocação, na verdade, desculpa. E também atrair e aumentar o tempo de permanência dos turistas em Araxá. Como essas propostas seriam implementadas? Olha só, há muitos anos atrás o turista não era chamado de turista, era chamado de aquático. Então o sujeito que vinha no Barreiro era chamado de aquático. E a permanência dele aqui era 21 dias, era a temporada. Então, olha só como é que o tempo passou, né? Hoje, para você ficar 3 dias aqui, já está na hora de ir embora. Então, o sujeito ficava aqui com a família, 21 dias no Barreiro, entendeu? Eram os aquáticos. E ele era um turismo só de águas. Eu não tenho nada contra aquele cara que vem em Araxá para beber água sulfurosa. Muito pelo contrário. Adoro ele. Mas nós temos que implementar o turismo de aventura, o turismo gastronômico, o turismo de tudo. E nós temos aqui também grandes problemas, grandes perfaces, entendeu? Por exemplo, nós temos o montanhismo aqui, certo? Escalada de...
inigualável, tida como uma das melhores do mundo, porque tem todos os tipos, tem a pequena, a média e grande periculosidade no negócio. Nós temos o voo livre, nós temos os festivais gastronômicos, então nós temos que desenvolver o turismo aqui de uma forma que agrade a todos. E para agradar a todos, nós temos que ter os locais corretos de ter isso. Certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a Expo Minas. Você sabe quantos metros quadrados tem lá na Expo Minas, Miguel? 190 mil metros quadrados. 190 mil. E nós podemos fazer um grande complexo ali do turismo. Podemos ter ali as exposições gastronômicas, nós podemos ter ali o FLI, nós podemos ter ali os carros antigos, nós podemos ter ali um monte de coisa que vai congregar todo esse comércio logístico de pequenos também, que vão ter os doceiros, vão ser todos esses pequenos empresários, certo? Poderão estar alojados em todos os eventos. Então, é lá o lugar, certo? É lá o local certo. E nós já temos um acordo com o nosso governador Romeu Zema, que aquele local será destinado ao município. E para destinar ao município, nós precisamos fazer as coisas certas, tudo direitinho, precisamos fazer os projetos, tudo arrumado. Porque no novo, tudo é bem feito. 2 mais 2 são 4. Então, nós vamos fazer projetos que vão ser, evidentemente, apoiados e aprovados para que essa área se destine à nossa municipalidade, que nós merecemos isso, afinal de contas, há quantos anos que a gente participa do processo com o nosso Nióbio, então faz parte do processo. Então temos isso já conversado com o nosso governador Romeu Zema, para que realmente nós possamos ter essa área como área do município e termos todas aquelas áreas em volta. Por exemplo, já foi conversado que aquele antigo fórum já saiu de lá, né, que agora nós temos um fórum novo. Aquela instalação que antigamente era o escritório da CAMIG, certo? Ela será destinada à nossa Polícia Civil, que hoje uma parte, o que paga alguns aluguéis aí de algumas delegacias, né? Vai acomodar lá todo mundo, que lá cabe todo mundo. Então, são fatores, entendeu, que a gente já pensou lá na frente e que, devido a estar em consonância com o nosso governador, já tivemos esse papo com ele, entendeu? E ele vê com muito bons olhos esse negócio, para que nós possamos realmente destinar aquela área da antiga CAMIG, hoje Expo Minas, à municipalidade. E, com isso, trazer envolvimento e transparência à população de Araxá. E eu acredito que a Polícia Civil vai ficar muito satisfeita em estar em novas instalações lá, muito bem arrumadas, porque hoje é muito disperso, né? É um pouco aqui, um pouco ali. Lá vai concentrar toda a Polícia Civil. São 8h42, continuando no tema esporte, cultura e turismo. Dentro do tema esporte, cultura e turismo, quais outras propostas vocês teriam? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de apresentar, falar? Fiquem à vontade. Olha, cultura sempre é um processo transparente, né? E um processo em evolução. Nós apoiaremos realmente a cultura, porque nós temos aqui uma fundação, que é a Fundação Cultural Calmon Barreto. Ela tem status de secretaria, certo? Ela é realmente muito atuante e realmente a incrementação da Fundação Cultural estará abrangendo a cultura de um modo geral, de modo que a gente possa ter uma boa evolução daqueles museus, todo aquele processo que nós temos aqui na Antônio Carlos, na Praça Coronel Adolfo, ali. Então, nós temos todos ali uma forma de agregar o turismo. Nós precisamos trazer o turista para dentro ali da Praça Coronel Adolfo, para que ele possa visitar todos os museus, ter estacionamento, em tudo isso aí precisa pensar. E ninguém melhor para capitanear esse fator do que a Fundação Cultural Calmon Barreto, que realmente é uma fundação muito importante para nós. Alguma colocação, Marcos? Já está colocado.
Daqui a pouquinho a gente vai fazer então mais 3 perguntas, né? Aqui da equipe de jornalismo da Rádio Volt para os candidatos Emílio Neumann do Partido Novo e também o seu vice, Marcos Amaral. Você acompanha na Volt FM tudo sobre as eleições 2020. Bar e restaurante Rancho Urbano. Aquele tira-gosto no capricho e a cerveja mais gelada da cidade. Um ambiente aconchegante e diferenciado. Venha passar momentos agradáveis conosco e saborear o melhor da comida mineira. Todos os dias, de 11 às 14 horas, você desfruta de um almoço sem igual. Além do prato do dia, várias opções de prato à la carte que vão agradar o seu paladar. Bar e restaurante Rancho Urbano, Rua Terêncio Pereira, 1286, na Praça da Mangueira, no bairro Santo Antônio. Telefone WhatsApp 98800-9055. Rancho Urbano, tradição em servir bem. Eleições 2020 é na Volt FM. Energia inteligente. São 8h44. Você está acompanhando aqui na Rádio Volt 87,9 ou pelos nossos aplicativos aí, o www.radiovolt.com.br. A presença dos candidatos Emílio Neumann e também do seu vice Marcos Amaral, dentro do quadro Eleições 2020, conversando sobre a plataforma, projetos, ideias a serem implementados em Araxá, caso eleitos prefeito e vice, agora nas eleições do dia 15 de novembro, é isso? É isso aí. Agora, nesse momento, nós vamos fazer algumas perguntas que vêm do nosso departamento de jornalismo, baseado no feedback das pessoas. As pessoas têm acompanhado conosco esse quadro, né? E alguns pontos as pessoas querem que a gente aborde, que é até uma oportunidade dos candidatos poderem expor e clarear aí algumas dúvidas e questionamentos das pessoas. Na verdade, mais uma vez eu reitero aqui que nós não estamos aqui para debater com os candidatos e nem para degladiar. É democrático o espaço, cada um fala aquilo que tem de proposta para a cidade. Vamos então a uma pergunta que muitos gostariam que nós fizéssemos e a gente está fazendo. A gente recebeu aqui durante toda a semana, pelo e-mail da Volt, pela nossa página aqui, algumas perguntas das pessoas que nós aí burilamos o tema, a ideia, o conceito do que elas queriam saber e vamos perguntar. O Partido Novo, às vezes, é criticado por alguns outros partidos de ser um partido elitizado ou de empresários. Tanto, inclusive, regras muito rígidas para filiação e candidatura, né? Das pessoas que querem se ingressar no Partido Novo. Então, eu gostaria que vocês clareassem essa questão para os nossos ouvintes. Emílio e Marcos, à vontade, qualquer um dos dois. Bom, o Partido Novo nasceu lá atrás, há alguns anos atrás, por iniciativa de algumas pessoas que começaram a pensar em como resolver os problemas. Ou se fazia uma revolução, ou se começava a pensar em um partido que não tivesse os vícios dos outros partidos. E essa forma pejorativa que nos é dada como elitistas, nós não somos elitistas. Nós somos um partido muito aberto, entendeu? Dentro do nosso quadro tem de todo, tem de tudo. Tem pequeno, médio, grande, tem de tudo. Tem de todas as profissões, tem de tudo. Se você fizesse parte do nosso partido, você veria isso, certo? São pessoas absolutamente que coadunam com as ideias, certo? E a primeira condição para que você seja um filiado do Partido Novo é que você seja ficha limpa. Se você não for ficha limpa, você realmente não entra no Partido Novo. Se isso for elitismo, então talvez não esteja falando certo. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Segunda é a tecnologia. Você não precisa ir atrás de alguém para poder realmente assina aqui. O candidato a vice-prefeito Marcos Amaral está com uma pressão um pouco alterada, né, senhor Marcos? E devido a esse calor, dá para continuar conosco? Dá para continuar? Uhum. Desculpa ter interrompido o senhor Emílio. Não, sem problemas. A prioridade é a sua. Fique à vontade.
Qualquer coisa você me fala. Só dá uma levantada. Fica à vontade, dá uma saidinha do estúdio aí, dá uma caminhada que as coisas voltam ao normal. Emílio, desculpa interromper o raciocínio. Então, realmente, você, para poder se filiar ao Novo, você simplesmente entra no sistema, você entra www.novo e entra e faz a sua entrada. Se você for ficha limpa, você será aceito e você terá a obrigação de pagar R$ 29, R$ 30 por mês como filiado ao partido. O Partido Novo não tem dono, porque ele tem regras específicas. Quem é dirigente do Novo não é candidato. Entendeu? O candidato não pode ser dirigente. Hoje, nos partidos antigos, vamos chamar assim, entendeu? O dono do partido, ele é presidente do partido, ele é candidato do partido, ele que manda prender, ele que manda soltar. No Novo, não. O Novo tem as regras claras. Quem é dirigente, quem é candidato, é candidato. E algumas regras que não fazem muito bem ao apetite político dos tradicionais políticos de carreira. No Novo, você não pode ser reeleito para aquele cargo mais que uma vez. Você só pode ter uma reeleição. Depois você tem que sair e dar espaço para outros. Se você quiser continuar na carreira política, candidate-se a outros cargos, mas naquele cargo ele é só uma vez, entendeu? E tem algumas coisas interessantes. Ele é desburocrático, ele é um governo, ele é um partido digital, ele tem uma estrutura administrativa enxuta, entendeu? Então, realmente, são pautas. A iniciativa privada é conduta de desenvolvimento no Partido Novo. O Partido Novo, ele faz parcerias, concessões, privatizações, entendeu? Então, realmente é um partido diferente, entendeu? Ele é ético, ele é moral. E se você não obedecer às regras, você é expulso do partido. Senhor Emílio, como é que vocês pretendem relacionar com a Câmara de Vereadores, caso eleito, no sentido de formar base de apoio e conseguir aprovar seus projetos? Há uns dias atrás, eu dei uma outra entrevista, onde uma pergunta do entrevistador foi a seguinte: passou uma lei aí esse ano que, a partir de janeiro, o vereador em Araxá irá ganhar R$ 12.500 por mês. Você é a favor ou contra? Eu falei, não sou nem a favor nem contra. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Eu sou executivo, legislativo é legislativo. O executivo de Araxá, ele tem que dar um percentual da sua arrecadação, que a lei fala em até 6% da arrecadação, que vai para o legislativo, e quem tem que dar satisfação ao legislativo? O legislativo tem que dar satisfação ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à população de Araxá. Ele não tem que dar satisfação ao executivo. O executivo não tem nada a ver com isso. Então, respondendo essa pergunta, certo? Eu quero ter a maior respeito, o maior respeito pelo legislativo, o maior respeito pelo judiciário. São instituições à parte, são independentes. Então, eu tenho que respeitar. Agora, os projetos que, porventura, eu mandar para o legislativo, eu mandarei com o intuito de demonstrar ao legislativo a importância daquele projeto para a população de Araxá. E com o maior respeito poderei ir defender a bandeira daquele projeto, pessoalmente, se for o caso, se for lá, eu defenderei aquele negócio para a população de Araxá. E com a maior transparência. Isso é indiscutível. Eu teria uma maior transparência. E para você dar transparência, você tem que ser transparente. Você tem que falar a verdade. Você tem que realmente olhar no olho e a pessoa acreditar que você está falando sério. Então, esse é o propósito nosso. Respeitar o legislativo. Tenhamos 1, 2, 3, 4, 5 vereadores. Sejam quantos forem, base de governo. Isso aí é mais para uma interlocução, um diálogo, mas não para fazer o que realmente sempre é da política antiga, ter uma maioria para aprovar todos os projetos com a maior facilidade. Não tem essa preocupação não, Miguel. Mais uma vez agradecemos à Livraria Nobel, ao Unopar, a Emprol, ao Postacol, a Serpa Saúde, o Rancho Urbano e o Christian Gilbert da Elite, que tão generosamente abriram mão do seu espaço de divulgação aqui de apoio cultural nessa 1h30 que nós dedicamos hoje aos candidatos Emílio Neumann e ao senhor Marcos Amaral. Candidatos,
a prefeito e vice-prefeito do Partido Novo. Nesse momento, procederemos ao sorteio de mais um número que dará direito, então, ao candidato Emílio Neumann de falar sobre mais um tema. Número sorteado, qual é? 4. Número 4. Moreno, qual é o tema do número 4, por gentileza? Miguel, o número 4 é o número da educação. Educação. Deixa eu achar aqui no plano de governo. Eu também vou achando. Onde está aqui a questão educação? Achei. Vamos lá. O plano de governo informa que vocês pretendem implantar modelo de gestão descentralizado das escolas e creches, visando a contratação por mérito, ou seja, um processo seletivo. Como o senhor explica esse processo e essa descentralização? Miguel, a grande revolução que teve na educação a nível mundial se deu na Coreia do Sul. A Coreia do Sul passou de 0 para 100 em questão de poucos anos. E ela se baseou única e exclusivamente na educação. Só que lá é um pouquinho diferente do brasileiro, porque lá era obrigado a fazer a educação. Lá mandava quem pode, obedece quem tem juízo. Então, mas eles se basearam na educação. Então, realmente, a educação para nós é muito, muito, muito importante. Começa com a creche. Hoje, nós temos hoje 740 crianças fora da creche em Araxá. Isso eu acho um absurdo. É um absurdo. Mas temos informações de quem realmente mexe com isso. Esse número não é chutado, não, Miguel. Esse número foi nos passado por pessoas que mexem com isso diariamente. Então, se temos 740 crianças hoje fora da creche, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocá-las imediatamente dentro da creche. E a hora que você coloca uma criança dentro da creche, em período integral, obviamente, certo? Você está dando uma série de coisas. Primeira coisa, você está dando uma alimentação saudável, com nutricionista, tudo direitinho, tudo balanceado. E me falaram que são 5 refeições nesse período integral. 5 refeições para a creche. Muito bem. Naquele momento, você também participou, ao colocar essa criança na creche, você está dando, obviamente, uma educação muito tranquila e personalizada, porque nós teremos professoras, certo? Com bagagem, formadas e tudo, para poder dar a educação àquela criança que está na creche. E naquele momento em que você faz isso, você disponibilizou a mãe e o pai para ir ao mercado de trabalho. E eles indo ao mercado de trabalho, eles vão aumentar o processo de renda e melhoria, vamos chamar assim, do status da família, certo? Emprego e renda. Então, essa é a grande chance. E o infantil também tem que ser período integral e com alimentação super saudável. Entendeu? Tive informação de uma diretora de um colégio estadual que a alimentação hoje nos colégios estaduais de Araxá nunca esteve tão boa. Uma maravilha. Todos. E elas montaram um cardápio único para todas as escolas estaduais em Araxá e está todo mundo adorando. Eu gostaria de fazer isso também no futuro para as escolas municipais, certo? Então, ao você fazer esse processo, você está fazendo, melhorando a segurança. Por quê? Porque esse menino não será um futuro marginal. Essa criança que foi bem educada, esse menino que foi na escola infantil e adotando o esporte, que eu já te respondi há uns momentos atrás, certo? Ele vai ter aquele incentivo em ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa, uma pessoa voltada para o esporte, uma pessoa que ama os pais. Então, realmente, a educação é fundamental, principalmente no começo, para que ele não seja um futuro menino de rua. Dentro do mesmo tema, aqui olhando no plano de governo de vocês se comprometem a evitar esforços para implantar uma universidade federal em Araxá. Isso. O senhor poderia detalhar para a gente como seria essa busca, na verdade, conquista? Isso já foi visto nos governos anteriores, quase que deu certo e acabou não dando, né? Por isso que eu estou colocando aqui, implantar uma
área federal. Por quê? Porque existem 2, 3 propostas a esse respeito e que, obviamente, nós teremos que analisar qual é a melhor para Araxá no momento. E principalmente pós-pandemia, porque mudou tudo, né? Educação à distância, etc, etc, etc. Então, hoje, seria muita ousadia da minha parte falar que o certo é esse. Não, o certo é aquilo que nós projetarmos com um conselho de quem entende de educação, ver o que é melhor e trazer para Araxá. Então, eu estou dizendo que nós traremos uma unidade federal de ensino, certo? Qual? Que jeito? Aonde? Calma que nós chegamos lá. Então, é assim que tem que ser resolvido. E não prometer coisas impossíveis somente para efeito eleitoreiro. Nós traremos sim, mas aquilo que for melhor. Inclusive, dentro do nosso bojo de pessoas que nos auxiliam, nós temos professores universitários que realmente sabem o que falam, para poder não falar depois que arrependeu-se ou qualquer coisa assim. Faremos sim, porém, com um conselho que nos ajudará a tomar a melhor decisão. 8 horas e 59 minutos. Mais alguma observação sobre o tema educação? Essa educação, ela tem que ser desenvolvida juntamente com o professorado, obviamente. Professorado, eu quero tranquilizar os professores que eles realmente, entendeu? Eles serão muito bem vistos, porque depende deles a educação. Porque quando a gente fala, não, vai ter uma boa aula e tal, precisa de um professor ser bom. Se o professor não for bom, ele não vai transmitir coisa boa. Então, realmente, os professores podem ficar descansados, porque nós teremos o maior cuidado e o maior carinho para a reavaliação de todos eles, um treinamento para poder realmente fazer as coisas, aqueles que querem realmente progredir, aqueles que querem realmente avançar na sua profissão, terão um maior apoio da nossa municipalidade, porque nós queremos realmente profissionais bons. E para ser profissional bom, precisa ter o apoio. Então, realmente, teremos o maior carinho com essa classe chamada professor. Em um minuto, sorteio de mais um tema que será abordado pelo candidato Emílio Neumann. Você acompanha na Volt FM tudo sobre as eleições 2020. Bar e restaurante Rancho Urbano. Aquele tira-gosto no capricho e a cerveja mais gelada da cidade. Um ambiente aconchegante e diferenciado. Venha passar momentos agradáveis conosco e saborear o melhor da comida mineira. Todos os dias, de 11 às 14 horas, você desfruta de um almoço sem igual. Além do prato do dia, várias opções de prato à la carte que vão agradar o seu paladar. Bar e restaurante Rancho Urbano, Rua Terêncio Pereira, 1286, na Praça da Mangueira, no bairro Santo Antônio. Telefone WhatsApp 98800-9055. Rancho Urbano, tradição em servir bem. Eleições 2020 é na Volt FM. Energia inteligente. 9 horas e 1 minuto, você está aqui na Volt FM 87,9, acompanhando com as eleições 2020. Hoje conversando com o senhor Emílio Neumann e o seu vice Marcos Amaral, sorteando mais um tema, agora o número 10, né, Moreno? Exatamente, Miguel. O tema sorteado é o tema 10, transporte público e mobilidade urbana. Transporte público e mobilidade urbana. Lembrando que ainda temos aí mais 28 minutos de entrevista. Certo. Transporte público e mobilidade urbana já está aqui em minhas mãos. Antes de responder essa pergunta que você Fica à vai vontade, fazer, eu fiquei pensando aqui de um detalhe que passou desapercebido quando nós falamos em meio ambiente. Certo? O meio ambiente, ele não foi falado aqui em duas coisas muito sérias, que é o lixo, a coleta de lixo e o nosso atual aterro sanitário. O nosso aterro sanitário hoje tem uma vida útil de 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio, o nosso aterro sanitário está esgotado. E segundo, estão sendo utilizados ali no distrito industrial um lixão que está sendo multado diariamente ou mensalmente e paga-se a multa, mas o problema continua. E o problema é muito sério. É um problema muito sério.
Nós não podemos, há uns anos atrás nós tivemos até a aceitação aqui de lixo de outras cidades. E isso diminuiu a vida útil do nosso aterro sanitário. Então não podemos deixar de pensar com muita seriedade no processo de lixo, tanto de coleta quanto de aterro sanitário. Esse é um negócio muito sério que precisa ser repensado, precisa ser muito bem falado, porque esse processo é um processo muito sério aqui de Araxá. Voltando ao tema, então, transporte público e mobilidade urbana, aqui no plano de governo de vocês se comprometem a eliminar gargalos de trânsito e em projetar e executar o anel rodoviário da BR-262. Como seria a execução desse projeto? Isso nasceu da ideia quando nós vimos a Maquen se implantar. A Maquen vai trazer um aumento do trânsito da 262 imensurável. Para você ter uma ideia, daqui a 2 anos, quando a chave ligar na Maquen, ela vai produzir 12 toneladas de batata pré-frita por hora. 24 horas, 365 dias. Você sabe o que é isso? Isso é muita carreta entrando na nossa 262. Então, nós temos que pensar seriamente, porque nós temos 2 anos para isso. Já não está bom. E ainda mais, vai piorar mais ainda. Então, nós temos que fazer gestões, que afinal, a 262 ela é federal. Mas nós temos que fazer gestões para que realmente as coisas melhorem, pelo menos daqui para Uberaba, certo? Melhorem para que realmente a gente possa forçar a barra junto com o governo federal, com o apoio, evidentemente, do governo estadual, nosso Romeu Zema, para que nós possamos solucionar esse problema na 262, certo? Qual outro item da pergunta? O tema é transporte público e mobilidade urbana. Vocês se comprometem a eliminar gargalos de trânsito e projetar e executar o anel rodoviário da 262. Exato. Gargalos de trânsito. Temos aí alguns gargalos de trânsito em Araxá, que você sabe muito bem, principalmente em certos horários de pico, de escolas, etc. Não está havendo no momento em função da pandemia, certo? Mas temos que pensar nisso juntamente com profissionais de área para que realmente a gente possa eliminar isso. Com referência ao transporte público, é um negócio que precisa ser muito bem pensado, Miguel. Eu fico pasmo quando eu vejo pessoas prometendo coisas que não podem cumprir. Nessa época agora da campanha, vale tudo, promete tudo, e falam coisas insanas. Existem contratos, Miguel. Contratos precisam ser honrados. Você pode até fazer aditivos no contrato, mas para isso você precisa entrar em acordo, porque afinal de contas as coisas existem. Por exemplo, hoje, o número de passageiros que transitam por ônibus diminuiu verticalmente. Por quê? Por causa que a pandemia não está colocando todo mundo dentro dos ônibus. Então, e isso é prejuízo para quem? Para quem é a concessionária. E como solucionar isso? Porque a hora que os estudantes voltarem a frequentar os ônibus, também vai ter outro problema. Então, quando eu falo aí resolver os problemas da mobilidade urbana, transporte público, é sentar para poder resolver as coisas com seriedade, com parcimônia, com seriedade no sentido de respeitar a outra parte, e eles respeitarem a nossa parte. Então, o negócio hoje tem que ser ganha-ganha. Não pode ser nem perde-ganha, nem ganha-perde. Entendeu? Tem que ser ganha-ganha. E para fazer ganha-ganha, o negócio tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser bom para a população, tem que ser bom para a prefeitura e tem que ser bom para o concessionário de transporte público. Então, o que nós estamos dizendo no plano é que nós vamos ver isso, sim, mas com seriedade, com parcimônia, sem prometer eleitoralmente o impossível. Coisas que eu tenho visto aí na nossa campanha, pessoas prometendo coisas impossíveis de ser resolvidas. E, às vezes, algumas pessoas da população acreditam nisso, infelizmente. Dentro desse tema transporte e mobilidade urbana, transporte público e mobilidade urbana, e pegando um gancho aí, que são 3 temas que a gente aborda, 3 perguntas que a gente faz sobre cada tema. Sim. Nós sabemos que qualquer contrato de concessão pública é igual a um contrato que eu realizo com o senhor. Sim. Contrato para fazer um serviço para mim, né? Ali rezamos as cláusulas contratuais onde o senhor se compromete a fazer tal serviço para mim. Descumprindo algum dos itens do contrato, deixando de cumprir
né? É lógico que cabe aí uma intervenção judicial ou nulidade do contrato, ou rescisão do contrato, ou então uma adequação do contrato àquilo que foi convencionado. Correto. Né? Como é que o senhor vê essa situação, então, já que o senhor abordou essa questão de dizer que pessoas abordam temas de que podem fazer isso, mas na verdade não podem por um contrato, mas tem esse gancho que é a questão do adequação. A isso. solução chama-se adequação. A melhor coisa que pode ser feita é o acordo, onde ambas as partes cedem. Acordo predispõe isso. Acordo quer dizer ambas as partes cedem, certo? Então, é isso que tem que ser feito. Tem que sentar e resolver. Porque quem sai prejudicado não é nem a prefeitura e nem o concessionário, é a população. A população é que sai prejudicada se não houver um bom acordo. Então, realmente, o que precisa ser feito é revisão dos contratos, revisão de todos os itens para que a população seja bem assistida. Vamos a mais um tema? Moreno leva até o senhor Emílio Neumann, a nossa sacolinha com as perguntas, com os números, número 3. Número 3, qual é o tema, Moreno? Olha, já estamos aí no 6º tema a ser abordado pelo candidato a prefeito Emílio Neumann. Exatamente, Miguel. E ele sorteou o tema desenvolvimento social. Desenvolvimento social, está aqui no plano de governo e a gente vai falar sobre ele agora com o senhor Emílio. O primeiro compromisso de vocês sobre o tema é reestruturar a gestão da assistência social, tratando-a como porta de saída da miséria. Isso sob os princípios do Partido Novo. O senhor poderia detalhar para a gente, então, o que seria? Essa assistência social foi merecedora, realmente. Até nós temos uma candidata a vereadora, que é especialista nisso, está tudo muito bem estruturado, entendeu? E nós temos uma assistência social aqui muito séria, muito boa, entendeu? Porém, precisa ser muito bem ajustada, porque nós temos verbas para isso, mas nós temos que olhar certo isso. E aquilo que está dando certo ou não tem que ser revisto. Por exemplo, vou te dar um exemplo que é um dos projetos que nós temos de implantação, que chama-se Família Acolhedora. Você já ouviu falar disso? Não. Família Acolhedora é aquele problema quando, por uma razão ou outra, uma família entra em desordem ali, briga de casal, aquele negócio todo, aquele rolo todo, e sobra para quem? Para a criança. E o pai está preso, a mãe é drogada, e aquele rolo todo, e a família, e quem é que vai cuidar da criança? A avó não tem condição. Não sei o quê, a tia. Então ele é levado, entendeu, para um local de assistência social. E nós temos como projeto a chamada Família Acolhedora. É um projeto muito interessante. Essa família acolhedora, ela será treinada para ser acolhedora. Ela que vai tomar conta daquele menino, entendeu? Mas como? Enquanto ela estiver sendo treinada por absolutos profissionais, psicólogos, psiquiatras, todos os profissionais competentes, ela ganhará um salário mínimo. A família ganha um salário mínimo para poder realmente ser treinada. E ela fica à disposição do município, já treinada, pronta, esperando. Porque a hora que aconteceu o problema, o menino não pode esperar. Ele não pode esperar a burocracia. Então, ele é levado imediatamente àquela família acolhedora. A hora que ele entra na família acolhedora passa a ganhar mais um salário mínimo para dar boa assistência de comida, etc, 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 para aquele menino. Então, as famílias acolhedoras, você estará fazendo ao mesmo tempo o acolhimento social e ao mesmo tempo o aumento de renda para quem merece, para quem sabe tratar, foi treinado para aquilo. É uma ideia fantástica. E isso não é coisa nossa, nova, não. Isso já dando certo, já fora, no exterior e tudo. E nós temos pessoas que estão dentro do nosso quadro do Novo, inclusive como candidata a vereadora, para poder realmente
entendeu? Implantar esse tipo de coisa. É fantástico essas ideias. Então, são ideias boas de assistência social para que nós possamos realmente olhar para a população. Tem outra proposta no plano de governo que é oferecer moradia legalizada a 200 famílias que moram de forma irregular em áreas de preservação ambiental e em faixa de servidão. Sim. Como essa proposta seria executada? Você conhece Araxá, Miguel? Então, você sabe ali perto do ABC Grande, no final da Rosal Santos. As margens do córrego? As margens do córrego ali, dali para frente, o nosso Toninho prefeito fez aquele pedaço, né, de canalização. Saiu da rotatória da rodoviária e foi até lá no ABC Grande, que é a Avenida Rosal Santos. Ali ele parou. Dali para frente tem uns 200 metros de gabião. Gabião é aquele sistema de engenharia para poder segurar os barrancos, né? Muito bem. E ali para frente teve invasão. Por quê? Porque aquela área ali tinha que ser limpa e vigiada. Porque ali é o futuro córrego que vai passando, é a futura canalização daquele córrego ali. E enquanto não se rejeitou verbas, etc., estudos, planejamentos, projetos, etc., o pessoal foi invadindo lá e construindo lá os seus barracos e tal, e está aquele negócio. Estima-se que é mais ou menos 200 famílias a nível Araxá. Não só lá, mas tem outros locais também que foram invadidos. Então, nós temos que realmente resolver esse problema. E como resolver esse problema? Pegando eles e botando lá na rua? Não, não tem jeito. Então, nós temos que assumir aquilo que nós não fizemos. Nós não deixamos eles entrarem lá, mas vamos ter que dar um jeito de tirá-los de lá, porque ali precisa ser feita a canalização. Então, como fazer? Aí nós temos que resolver o problema na área social. Então, nós temos que fazer um mini Minha Casa Minha Vida, juntamente com Caixa Econômica Federal, com o Governo Federal, para poder realmente constituir, e não vamos fazer bairros de coisa. Porque a hora que você faz um bairro, todo ele, Minha Casa Minha Vida, você cria uns certos problemas, porque imediatamente ao você implantar lá, eu estou falando com base, por causa que o Max Neumann 1 foi Minha Casa Minha Vida. Eu estou bem por dentro disso, certo? Ali não tinha escola, não tinha creche, não tinha nada. E, de repente, 500 famílias foram morar lá. Aí, como a polícia fala, criou-se uma zona quente. Por quê? Porque aí é marginal, tudo vai para lá. Entendeu? Por quê? Porque não tem nada. Não tem vigilância, não tem nada. Então, a ideia não é fazer dessa forma. A ideia é fazer pequenos Minha Casa Minha Vida. 20 aqui, 20 ali, 30 ali, entendeu? Para que eles se incluam no processo já existente. Então, essa é a forma. E isso nada melhor do que o projeto social do governo federal, que já existe, não estou inventando nada, já existe para você realmente fazer esse tipo de apoio. Mas a hora que você tirar o cara e colocar ele na casa e tal, você tem que limpar a área e vigiar a área para que não volte a acontecer o problema. Então, essa é a ideia. O levantamento que nós fizemos foi mais ou menos 200 famílias. Dentro desse tema de desenvolvimento social, lendo o plano de governo de vocês, existe uma ênfase na questão da canalização dos córregos, questão de mobilidade, etc. Sim. Nós sabemos que há um entrave, né, bem complexo nessa questão, que é a liberação ambiental. Sim. A canalização de qualquer córrego, seja em qualquer cidade do Brasil, passa-se por uma aprovação dos órgãos ambientais. Sim. Né? E é demorada, é morosa e é burocrática. Como é que vocês pretendem desembaraçar esse processo para que haja agilidade na execução desse projeto de vocês, caso vocês venham a ser eleitos? Era demorado, não é mais. Sabe por quê? Porque quem assumiu a Secretaria de Meio Ambiente do governo estadual do Romeu Zema chama-se Germano. E o Germano realmente implantou um processo desburocratizante, tecnológico, fantástico. Entendeu? E ele implantou isso tudo, e aquelas cidades que quiserem implantar essa ideia dele, ele vem e implanta. Ele tentou implantar aqui, mas não foi bem sucedido, não. Então, hoje, a Secretaria de Meio Ambiente, ela é super rápida.
E a maioria das coisas estão sendo colocadas a nível municipal. Para isso, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual treina o pessoal do município e eles se sentirão capazes de resolver isso aqui. Leia-se IPDSA. O IPDSA nosso, Miguel, aproveitando o mesmo tema, entendeu? O IPDSA nosso foi muito bem bolado, muito bem feito lá atrás, certo? Com plano diretor. O plano diretor foi feito pelo Willy Heim. Willy Heim foi o maior ambientalista, o maior urbanista que o Brasil já teve. Infelizmente, já faleceu. Entendeu? Ele que transformou Curitiba, com Jaime Lerner. Entendeu? Então, realmente, foi fantástico. E isso foi implantado. O plano diretor, muito bem feito, o IPDSA, muito bem criado, tudo certo, porém, tudo é dinâmico. Nada é estanque. Então, o plano diretor tem que ser revisto à medida que o tempo passa. E nós não fizemos essa revisão. Há anos nós temos um plano diretor que está precisando de fazer a revisão e não é feito. E por que não é feito, Miguel? Não é feito porque não tem o caráter político ok. Então, virou lá um IPDSA muito burocrático, com o pessoal técnico apertado, porque se eles resolverem, a responsabilidade é deles, entendeu? E o caráter político implantou-se lá dentro. Então, não pode ser assim. IPDSA tem que ser técnico. Pode. Para o Zé, para o João, para o Manuel, para o Antônio, para todo mundo. Ou não pode para ninguém. E não é para os amigos do rei que pode ser feito. Entendeu? Então, o IPDSA e o plano diretor tem que ser revisto com urgência. Entendeu? Nós não podemos continuar dessa forma. E, com isso, implantar dentro do IPDSA, entendeu? A nova gestão do meio ambiente. E, com isso, as coisas vão ser ágeis. E, com isso, vão poder resolver. E nós teremos os conselhos, CODEMA, etc., que vão realmente atuar e vamos ver o problema lá, em loco. O que precisa ser feito para resolver bem resolvido? Assim. Então, vamos resolver. Essa é a forma correta de se fazer política e não politicagem. São 9h20, você está aqui na Volt FM. Eleições 2020 é na Volt FM. Energia inteligente. Eleições 2020 na Volt FM, estamos aqui com o candidato Emílio Neumann e também o seu vice Marcos Amaral, que teve aqui um probleminha de pressão, mas conforme a assessoria ali, está voltando, já está passando bem, graças a Deus, foi só um probleminha por causa do calor, né, Marcos? Muito quente, mas felizmente está aqui conosco o nosso candidato a vice-prefeito, junto com Emílio Neumann, já da chapa do Partido Novo. Vamos a mais um tema? Já foram 6 temas, o Marcos já chega sorteando aí o número é número 7. Número 7. Deve ser o último tema, que são 9h21. Número 7, Moreno, qual é? Impostos e recursos públicos, Miguel. Impostos e recursos públicos. Vamos lá no plano de governo aqui para a gente achar esse tema. Estou procurando aqui, Moreno. Achei. Impostos e recursos públicos. Olha, vocês se comprometem a realizar uma reforma tributária. Como seria essa reforma? Marcos ou Emílio, fiquem à vontade. Essa reforma, ela já deveria ter acontecido há muitos anos, entendeu? Mas não é politicamente viável, entendeu? Então, ninguém toma atitude de resolver. Você quer ver o IPTU? IPTU em Araxá está uma bagunça. Por quê? Porque tem gente que tem casas grandes, paga um pouco, e tem casas pequenas que pagam muito. Então, precisa ser feita uma revisão. E, para se fazer uma revisão, é fazer justiça. O certo é o certo, o errado é o errado. E nós não temos grandes problemas aqui de arrecadação, Miguel, você sabe disso, certo? Você sabe quantos porcentos que hoje o IPTU representa dentro do município de arrecadação? 3%. Então, nós podemos fazer, assim, uma revisão de IPTU, até se for o caso, cancela o IPTU do ano que vem, para poder, ninguém paga nada IPTU esse ano, porque agora nós vamos fazer uma revisão no negócio. E começar tudo do zero, certo?
Aí pronto, aí, o ano que vem? O ano que vem começa o IPTU novamente, mas certo. Então, isso chama-se revisão, entendeu? Isso chama-se reforma tributária, entendeu? Nós temos que olhar o cidadão, nós temos que olhar a população. Ela não pode ser olhando somente para uns e não para outros, entendeu? Essa forma justa de fazer a coisa é que são os fundamentos do novo. O novo tem certos fundamentos, certo? Que o pessoal às vezes assusta, é pela novidade. Assusta pela novidade. Ninguém nunca falou isso. Lógico que nunca falou isso, porque é novo. Você teve uma ideia, por exemplo, nós não aceitamos dinheiro em campanha. Por quê? Porque é um princípio do novo. Nós não aceitamos fundo eleitoral. Nós lutamos com os nossos parcos recursos. Por quê? Porque nós não achamos que o governo tem que gastar dinheiro do povo para fazer política própria. Todos os partidos recebem o fundão, o famoso fundão. 2 bilhões de reais foram aprovados pelos nossos políticos em Brasília para serem destinados a todos os partidos políticos para que eles tivessem dinheiro para fazer as campanhas eleitorais. O Novo falou, não, nós não queremos. E devolvemos, apesar de ser um partido pequeno e novo, nós devolvemos 36 milhões de reais ao governo. Nós não fazemos isso dessa forma. O Novo é diferente. Então, essa forma diferente de fazer é que nos enche de orgulho. Marco, quer fazer alguma observação nesse tema? Não, acho que o Emílio já colocou tudo, né? Só lembrando que o princípio do Novo é isso, né? Trabalhar com honestidade, lealdade e, acima de tudo, transparência com o dono do dinheiro, que é a população de Araxá. No plano de governo de vocês citam muito que pretendem exercer ações de fiscalização, austeridade, racionalidade dos recursos públicos e também que vão buscar financiamento privado para alguns projetos. Então, pergunto como seriam realizadas essas ações e como podemos esperar que elas serão. No nosso mundo privado, nós já fazemos isso. Fiscalização. Por que está tendo esses rolos todos que você está vendo aí, que foi preso, foi solto e que roubou tanto e não sei o quê? Faltou fiscalização. Me engana que eu gosto. Ô, Miguel, você não toma conta da sua própria casa, como é que você quer fazer? Se a sua funcionária te roubou, é porque você não fiscalizou. Então, isso na iniciativa privada, nós já fazemos isso há longos anos. Todo mundo que tem uma empresa faz isso, não deixa o cofre aberto, não deixa a gaveta aberta. Então, o que nós temos que fazer é gestão com participação de todos, mas com fiscalização. Temos que olhar, o dinheiro não é nosso. Quando o dinheiro é seu, você pode rasgar e jogar fora. Mas se o dinheiro é do povo, você deve satisfação ao povo. Então, você tem que ter fiscalização. Então não venha com aquele negócio, não, eu não sabia, eu não sabia de nada. Não sabia por quê? Por que você não sabia? Você tinha que saber. Ué, que é isso, Não temos condição mínima de aprovar um negócio desse. Temos que ter fiscalização, sim, temos que ter essa forma, entendeu? De incentivar o grande mote desse negócio, que é o servidor público. O servidor público, ele precisa ser reavaliado, ele precisa ser tratado com carinho, porque ele é maltratado em toda a política, Miguel. Todo mundo sabe perfeitamente que os concursados, ao iniciarem novas gestões, chega pessoas que não são treinadas, são contratadas, e que começa a mandar no servidor público que é concursado, ganha mais o contratado do que o concursado, entendeu? Porque é amigo do rei. Que é isso? Nós temos que valorizar a prata da casa. A prata da casa chama servidor público concursado. Ele precisa ser retreinado, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser incentivado. Ele precisa ter incentivo em querer trabalhar. Ele já teve um incentivo quando ele prestou concurso. Ele precisa ser realmente apadrinhado, né?
amaciado o ego dele. Gente, vamos trabalhar sério, vamos trabalhar honesto, vamos em frente. Então, esse é o grande tchan que a gente quer. Realmente prestigiar a prata da casa. É o servidor público que queira realmente trabalhar em prol da população. São 9h28 minutinhos, 2 minutos para encerrarmos o nosso bate-papo. Eu gostaria de passar a palavra para o Marcos Amaral para suas considerações finais, de 1 minuto, e depois para o senhor Emílio Neumann também para suas considerações. Marcos, muito obrigado pela sua presença, viu? Ok, eu que agradeço, peço desculpa por ter um surtozinho de baixa pressão. Mas felizmente está tudo bem agora. Está tudo ótimo, então voltando. Então eu quero finalizar esse bate-papo, né? Agradecer vocês a oportunidade, a população de Araxá, e falar de algumas coisas que são nossos compromissos, né? Que eu já tinha até falado que sobre a Astran, nós queremos um Astran para educar, não para autuar. Só iremos autuar depois da advertência, cartão amarelo e depois cartão vermelho. Então, a função da Astran é educação, não autuação. Quando nós falamos de saúde, que é uma das prioridades de Araxá, nós não podemos deixar de valorizar as pessoas da saúde, os médicos, principalmente os enfermeiros que estão na linha de frente. A eles todo o nosso respeito e admiração, e vamos com certeza incentivar e trabalhar muito com os enfermeiros de Araxá, os técnicos de enfermagem, que é muito importante. Falamos da nossa segunda prioridade, que é educação, então vamos valorizar os professores. Quando falamos de turismo e esportes, temos que resgatar o Araxá Esporte, o nosso querido Ganso. E, finalizando, muito obrigado a todos, desculpe o mal-estar que eu tive, mas estamos juntos aí, podem confiar que Araxá vai ter uma administração diferente. 9h29, só Emílio, um minutinho para a consideração final. Eu só queria alertar a população, primeiro agradecer vocês por essa oportunidade e alertar a população por um fator muito sério. Nunca tivemos a oportunidade que nós estamos tendo, que é de termos um governador da nossa terra. A oportunidade que nós temos é ímpar. Então, realmente, vamos pensar direitinho, porque realmente o governo estadual pode fazer uma diferença muito grande em Araxá, com a eleição do novo para Araxá. Eles falam muito que o governo estadual tem que agradar os 853 municípios. Eu concordo, não tem realmente, ele tem que olhar para os 853. Mas aí me vem aquela máxima de que quando um casal tem muitos filhos, entendeu? E pergunta-se para a mãe, para quem gosta mais, a mãe sempre fala que gosta de todos igualmente, certo? Mas o que faz a diferença é o filho. O filho é que faz a diferença com a mãe. Então nós queremos ser esse filho para fazer a diferença no governo estadual do nosso amigo Romeu Zema. Sou Emílio e Marcos Amaral. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito feliz de poder ter recebido aqui, pela presteza em dedicar 1h30 de vocês à Rádio Volt. Ao Marco Túlio, a Tatiana, ao Maurício, muito obrigado a todos vocês. E ao nosso ouvinte especial que está sempre nos acompanhando. Podem ter certeza que a audiência está muito grande, a gente tem aqui um acompanhamento em tempo real das pessoas que estão visualizando a gente pelas páginas do Facebook. Temos também uma grande audiência nos 87,9 lá no radinho e também pelo nosso aplicativo. Desejo a vocês muita saúde, muita força e muita sorte aí na campanha. Um grande abraço, a gente segue com a nossa programação normal e a gente se encontra por aí no Eleições 2020, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço a vocês. Já então, a programação normal da Volt está rolando. Você acompanha